cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, do nosso país inteiro e do mundo também. Sejam todos bem-vindos, você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos aqui, é claro, para deixar vocês atualizados e também, né, a gente repercutir alguns assuntos, dar aquela opinião marota em cima das notícias esportivas do nosso gigante da colina. Não só esportivas, né, administrativas, enfim, tudo aquilo que envolve o nosso gigante da colina. Logo de cara eu vou passar a visão para cada um de vocês aí, ó. Vamos falar de algumas coisas importantes, vamos falar sobre CBF, Fair Play financeiro. O Vasco se fez presente na tarde dessa quarta-feira na entidade máxima do futebol brasileiro. Vamos falar também aí sobre nova camisa do Vascão. Vamos falar aí, Maxime Domingues já está from Rio de Janeiro. Welcome to do from Rio de Janeiro, Maxime Domingues. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, né? Já está aqui em solo carioca. A gente vai falar sobre esse assunto também. Vamos estar falando sobre os preparativos para a partida da próxima quarta-feira, Vasco e Atlético Paranaense, né, válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos falar sobre Vasco e Palmeiras, futebol feminino, campeonato carioca feminino, entre outros assuntos. Então aperte seus cintos de segurança, brincadeiras à parte, é claro, como sempre. Está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, e logo de cara, né, é o seguinte, né, Maxime Domingues, né, bacalhau, tá no Rio de Janeiro, diretamente da Europa para a Barreira do Vasco, da Zona Norte, né, pro Clube do Povo, pro nosso legítimo, né, Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora a gente tem aí um camisa 10 francês, temos outro camisa 10, camisa 11, que é o Coutinho, nível mundial, e outro agora camisa 10 suíço e espanhol, ele que é poliglota, né, ele fala inglês, fala espanhol, fala uns dialetos lá exclusivos da Suíça, fala outras línguas, então essa situação vai ser mais fácil, né? Welcome to do from Vasco da Gama, Maxime Domingues, né? Seja bem-vindo ao nosso Vasco da Gama, né? A cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro te abrace, né? Carinhosamente falando, tudo de bom para você, meu querido, e boa sorte, né? Com a camisa do nosso gigante da colina, né, gente? Agora, quero falar com vocês aqui, próximas horas, próximos dias, tá, gente? Quando vai ser aí a coletiva de imprensa de apresentação do atleta. O próprio Marcelo Santana e o Pedrinho ficaram de dar uma coletiva de imprensa em nome do Vasco da Gama após essa janela de transferências. A gente está aguardando essa coletiva de imprensa também, então fica aí o registro, né? Outra coisa que eu quero deixar o registro para vocês é essa camisa do Vasco belíssima que você acompanha na sua tela. O nosso gigante está promovendo aí o lançamento da sua camisa número 2 de aquecimento, né? A número 1 é aquela branca com esses rajados aí preto e laranja no braço, muito linda, diga-se de passagem. E aí agora o Vasco e a capa, não satisfeitos, lançaram a número 2 de aquecimento, que ela é preta, né, com esse rajado nos braços também, com esse tom alaranjado, camisa linda, com esse escudo aí dos camisas negras, né, sensacional. E essa preta tem uma frase no peito, muito, muito bonita a camisa do nosso Vascão. Assim, a capa, ela pode ter todos os defeitos, mas em questão de enxoval, né, o enxoval da capa é bem completo, né, são várias camisas de treino, várias camisas de jogo, primeiro, segundo, terceiro, quarto uniforme, camisa de aquecimento, enxoval para viagem, enxoval pós-jogo, né, então essa situação na capa é bacana, é uma pena o valor que eles pagam pro nosso Vasco, né. Torcer aí que essa futura próxima próximo contrato aí para o fornecedor de material esportivo, a capa quer renovar, outras empresas querem entrar na parada. Vamos torcer para que as empresas aí paguem, né, gente, um valor digno, um valor justo, né, merecível ao nosso gigante da colina, o nosso Vasco da Gama, né, gente.
Bom, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui o seguinte, né? E a nossa zaga? Eu vou explicar pra vocês aqui. Tem gente que tá ficando chateado comigo, tá ficando dodói, tá reclamando, aí falam assim: vocês youtubers falam todos a mesma notícia, tem que procurar informação nova, isso aqui. Meus amigos, é o seguinte, isso é pra um ou outro, tá, gente, que tá aí pensando que a gente não procura notícia. Quero que vocês entendam, meus queridos, meus amores, meus amigos do coração, torcedores do Vasco, né? Entendam uma coisa, eu não posso abrir vídeo aqui para fabricar notícia. Ah, porque o Mário Coelho, o Flávio Dias, o Fábio Azevedo, o Laureano, o Vascaíno do Cerrado, o Russo, o outro, cada um falou desse assunto aqui. Ah, não, todo mundo já falou disso, eu não vou falar desse assunto aqui não. Eu vou inventar um telefone imaginário do Pedrinho. Imaginário por quê? Porque na real ele não vai fazer isso. Eu vou inventar um telefone imaginário do Pedrinho aqui para ligar para ele e inventar uma resposta do presidente do Vasco, para inventar uma manchete para enganar a torcida. Só se eu fizesse isso. Se eu abrir esse vídeo aqui, eu liguei pro Pedrinho, eu liguei pro Marcelo Santana, eles me falaram isso, mas isso, aquilo, outro, o preço do dólar subiu, o preço do euro abaixou, o Vasco tá com dinheiro, não sei o que, vamos contratar. Gente, eu não posso fazer isso, eu trabalho com a verdade, com a informação. Álvaro, mas tá falando que todo mundo já falou, e daí eu não posso fazer nada, não sou eu quem fabrico a informação. Eu trago a informação para vocês. As informações, elas são fabricadas de acordo com os fatos. As coisas vão acontecendo, vai virando fato e a gente começa a reportar, a trazer a notícia para vocês aqui. Não só eu, mas a Globo também faz isso, o SBT, a Record, a Band, a ESPN, Prime Video, todo mundo faz o mesmo sistema, é todo mundo no mundo inteiro. Não adianta assim, já pensaram? O Jornal Nacional falar, não, eu tô enjoado de falar desse assunto aqui, todo mundo já falou, eu vou inventar uma notícia que ninguém tá falando dela, que aí eu vou ser o diferente. Em uma semana o Jornal Nacional quebra, acaba. Só para vocês entenderem. Por quê? Eles vão estar inventando fatos. Só um exemplo, pelo amor de Deus, gente, tô dizendo que o Jornal Nacional inventa nada não. Pelo amor de Deus aqui, eu tô querendo dizer o seguinte: quem trabalha com notícia, com informação, seja jornalista ou não, tá? Tem que ter uma coisa chamada ética, tem que trabalhar com a verdade, com o que é fato. Aquilo que é fake, às vezes acontece. A gente fala alguma coisa, a gente descobre que é fake, a gente vem aqui, põe a cara, pede desculpa, fala que estava errado e dá nome aos bois. Agora, eu não posso, gente, ficar aí, todo mundo tá enjoado de falar desse assunto, de zaga, vamos virar a chavinha, vamos não sei o quê. Gente, é o assunto do momento. Sabe, como é que eu vou começar a falar com vocês aqui de centroavante? Vou começar a inventar assunto aqui para falar de Rafael Paiva, igual fizeram semana passada. Não tinham que falar, inventar assunto do Rafael Paiva. Sabe? Vou começar a inventar picuinha com outros times aqui da Série A onde não existe. É isso então? Eu não posso fazer isso, gente. Eu tenho que falar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é o seguinte, tem gente que fica chateado comigo. O Vasco foi muito bem no mercado para trazer os atacantes aí, custo baixo, que parece que vão entregar, vão ajudar o nosso time no último terço do campo, na linha ofensiva, né? O Vasco conseguiu aí, no apagar das luzes, ser bastante assertivo com a questão aí do Maxime Domingues, acreditamos todos nós, a gente acredita que o Vasco acertou nessa contratação, né? E teria conseguido a contratação do Jean Glavinhovic, não fosse esse imbróglio envolvendo News Old Boys, um joga pro outro, o outro joga pro um. Isso é outra história. Aí tem gente chateado comigo, peço perdão que eu tô um pouco resfriado, tem gente chateado comigo, porque eu pego e explico direitinho, aconteceu isso com o Pepe, com o Maurício Lemos, aquilo outro com o Rafael Tolói, aconteceu algo assim assado com o Luan Pérez, aconteceu... Aí ficam chateados comigo, porque você só fala a mesma coisa, não muda o disco, não sei o que. Gente, eu tô falando o fato. O Vasco tentou vários zagueiros durante a janela, eu expliquei cada um dos zagueiros, o que aconteceu para eles não chegarem no Vasco, por que eles não chegaram, e agora o Vasco vai ter que ser mais criativo ainda, com a janela já fechada, encerrada, para mapear zagueiro, para poder reforçar o nosso elenco. Álvaro, então você quer dizer que você quer que traga zagueiro? Não é que eu quero que traga zagueiro, eu sei que é o seguinte, eu não vou jogar lá na zaga do Vasco, isso eu tenho certeza. A maior parte de vocês também não vai, eu tenho absoluta certeza. Alguém tem que jogar na zaga do Vasco. O Pedrinho vai jogar lá na zaga? Não vai, né? O Verrete vai virar zagueiro? Não vai. O Léo Jardim vai virar zagueiro? Não vai. O Piton vai virar zagueiro? Também não vai. O Coutinho, o Paê, esqueçam, né? Então o Vasco precisa de colocar alguém lá. Se vai contratar da Europa, se vai trazer da Série C do Brasileiro, se vai pegar um medalhão de 38 anos que ninguém quer, ou se vai pegar um menino de 18 de um time que ninguém nunca ouviu falar, a gente não sabe. Ou se vai pegar da base do Vasco, eu não sei.
Agora, alguém o Vasco vai ter que trazer, pelo menos para brigar aí, para dar um nível de competitividade nesse elenco, para que os outros zagueiros, quando olharem para o banco, falam, pô, se eu demole aqui, esse rapaz entra no time e eu não volto mais para a equipe. É para isso que o Vasco vai ter que trazer zagueiro. É claro, é óbvio, que se o Vasco conseguir trazer zagueiro para resolver de uma vez por todas, ok. Agora, se não der, paciência, o próprio Pedrinho falou. Ele falou que se for para trazer qualquer jogador aí a custo elevadíssimo para inflar a folha salarial do Vasco, é melhor manter aí o que já tem no plantel e dar chance para a base. Então esse é o trâmite, gente. Não tem para onde correr. Esse é o assunto de todos os canais de Vasco hoje. Esse é o assunto. E olha só, eu aposto que vocês quiserem comigo que o assunto, pelo menos até agora, dessa noite de quarta-feira, vai ser aí a situação do Maxime Domingues, que chegou no Rio. Que é o único fato novo. É o único fato novo. O restante vai todo mundo ficar correndo em círculo, dando volta para morder o próprio rabo igual cachorro, falando do mesmo assunto, porque não tem o que falar. Vamos começar a projetar já o jogo para quarta-feira que vem, daqui uma semana, que muita coisa pode acontecer. Vão querer levantar assunto político só para tumultuar os bastidores do Vasco? Não é por aí. Vão começar a inventar nome de jogador que não existe para enganar a torcida? Também não é por aí. Vou começar a bater em um e outro para fazer a alegria de outros aqui no canal? Também não vou fazer isso, sabe? Então, primeiro lugar é o Vasco, né? Na verdade, primeiro lugar é a verdade. Segundo lugar é o Vasco, porque o Vasco anda com a verdade. O Vasco está em primeiro lugar juntinho ali, ó. Mesma prateleira, né? Reformulando. Em primeiro lugar, Vasco e verdade. Esses dois V. Vasco e verdade. Em segundo lugar, a minha opinião, que eu dou sempre a opinião. E aí, em terceiro lugar, né? Os factoides, os burburinhos, as especulações que a gente traz aqui. Dito isso, o Vasco hoje vai ter que buscar zagueiros sem contrato. Todo mundo já sabe disso, correto? Ok, beleza. É o seguinte, gente. A nossa comissão técnica tá avaliando muito bem o menino da base. Deixa eu até pegar o nome dele aqui, gente, que eu até esqueci. O Luiz Gustavo. Ele que só tem 18 anos. Isso mesmo, 1.8. Acabou de assumir a maioridade. Luiz Gustavo está sendo monitorado pelo profissional do Vasco. Ele está se destacando muito na base do Vasco. Só que a comissão técnica entende que eles têm medo de colocar ele e queimá-lo logo de cara. Só que, por outro lado, a torcida tá falando, olha só, se o cara é bom, põe pra jogar. Não tem essa. É só no Vasco. No Palmeiras os caras põem pra jogar, no Grêmio põe pra jogar, no Santos põe pra jogar, no São Paulo põe pra jogar. E no Vasco o cara só pode jogar quando tiver 25, 26 anos, que já passou da idade, não consegue mercado depois nem pra revender o atleta. Eu concordo com isso também. Agora, por outro lado, eu também concordo que virão grandes jogos com grandes equipes aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro / Copa do Brasil, né? Então você põe um menino novo desse aí, ele erra 2 vezes seguida que custa uma vaga do Vasco numa competição dessa. A torcida vai querer ele nem pintar de ouro no Vasco. Então é complicado. O cara que põe ele no Vasco dá certo, vira um Deus. O cara que põe ele no Vasco dá errado, vira um diabo pra torcida. Só pra vocês entenderem que eu dou respeito, tá, gente? Então é complicado. Mas tem a possibilidade, tá? Tem a possibilidade do Luiz Gustavo ascender, subir para o profissional. A comissão técnica trabalha com essa hipótese, ainda que de forma remota, mas trabalha. Vamos aguardar a ver nos próximos dias essa situação. Aí é o seguinte. Tem a situação de alguns dias atrás que o Vasco está de olho, está monitorando o zagueiro Thiago Lori, ele que é português, jogou no Liverpool, começou no Sport, passagem por Aston Villa, Granada, Getafe, etc. Vários clubes do futebol de médio e grande porte do futebol europeu, tá? Ele estaria sendo ventilado no Vasco, ele que é um jogador aí, né? Se eu não me engano, acho que tem 31 anos, né? A forma física dele é um dado interessante na carreira, vamos aguardar. Aí tem, por exemplo, o Marlon, ex-zagueiro do Fluminense que está sem clube. Esse a torcida do Vasco já vê com outro olhar. Eu também particularmente, se for para trazer o Marlon da vida, todo respeito ao Marlon, tá? Sou 1000 vezes mais da chance pro Luiz Gustavo, que é cria da base, todo mundo já conhece ele, é Vasco, né? Sempre foi torcedor do Vasco, vai ter aquela identificação diferente quando vestir a camisa do nosso profissional. Essa é a minha opinião. Aí, por exemplo, tem o Hummels, que é um monstro, campeão mundial na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Estava na final da última Champions League da Europa, né? Titular ali com a camisa do Borussia Dortmund. Ele acabou o seu contrato, seu vínculo com o Borussia terminou e com isso ele ainda não assinou, tá? Só que ele está muito especulado, muito ventilado com a Roma lá do futebol italiano, né? Com a Roma da Itália estaria aí interessada na contratação de Hummels. Seria um puta nome para chegar aqui no Brasil. Um jogador de impacto, tem 35 anos, mas tá jogando em altíssimo nível. Prova disso que ele era zagueiro titular de uma equipe que foi finalista da Champions League e que perdeu para o Real Madrid na final por 2-0. Placar normal ali para quem enfrenta o Real Madrid. Então, na minha opinião, seria um monstro para chegar na zaga do Vasco, para parar o Rio de Janeiro. A mesma coisa que foi feita com o Payet, né?
Enfim, toda aquela, com o Coutinho, né? O Hummels é dessa prateleira aí, né, gente? Só que é outra realidade financeira. Se ele vai querer vir pro Brasil, jogar no Vasco, são outros 500, mas tá livre no mercado. Tem, por exemplo, o Matip, o Joel Matip, ele que é camaronês, que tava no Liverpool, tá sem clube também, tem 35 anos, 33, é um ótimo jogador também, eu também iria atrás dele, né? Não custa nada tentar. Teria o Sérgio Ramos, que tava no Sevilha, o contrato dele acabou, não quis renovar e coisa e tal, teria sido oferecido ao Vasco, ele que já está em seus 38 anos, está livre no mercado, entre outros nomes por aí. Então bora lá, gente. Logo assim, resumindo, logo na lógica, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, na lógica, se for para apostar, e tudo isso que a gente falou aí, tirando aí, gente, ó, o Matip e o Hummels, tá? O resto é aposta. Até o próprio Thiago Lori é aposta. Lori, sei lá. O resto é tudo aposta, tá? É um grande ponto de interrogação. Pode chegar e dar super certo, como pode chegar e não render. Então, se for para apostar, para fazer uma bet, então faz uma bet no CRIA. Dá uma moral pro Luiz Gustavo, dá moral pro Lincoln, sobe logo os dois, tá os dois jogando bem, bota os dois para treinar ali, ó, direto ali no CT Moacir Barbosa, bola aérea, ataque contra a defesa, movimentação na área, né? Balanço defensivo. Traz eles pro profissional e adapta eles, sabe? Essa é a minha opinião. Já que é para apostar, aposta nesses dois. Se não tivesse nenhum, aí traria algum outro aí de um clube inferior, jogador sem... Enfim, agora, já que é para gastar dinheiro, para trazer jogador, para pagar aí papo de 800, 600, 700, 800, 1 milhão e tal por mês, aí é gente para resolver. Aí estamos falando aí de Hummels, de Matip, né? Desses caras para resolver. Porque, por exemplo, o Sérgio Ramos hoje, ele resolve muito no videogame. No PlayStation, no Xbox, ele é o Sérgio Ramos de 10 anos atrás. O problema é, ele vai ser o Sérgio Ramos de 10 anos atrás com 38 anos. É essa questão, no calorão do futebol brasileiro, esses campos aqui que parecem mais um pasto e toda essa história. Então, a ver, vamos aguardar aí qual serão os próximos passos da diretoria do Vasco em relação a reforço para a zaga. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui rapidamente sobre Vasco da Gama e Palmeiras, esse jogo que foi remarcado para o dia 22 de setembro, né, gente? Isso aí será na Arena BRB Brasília. E é o seguinte, os ingressos já começaram a ser vendidos, tá, gente? Isso mesmo, do dia 5, deixa eu ver, não, perdão, do dia 2 ao dia 5 já começaram a ser vendidos, tá? A partir do dia 2 até o dia 5, conhecido como hoje, esses ingressos aí, tá, gente? Hoje não, né? Eu acho que é conhecido como... Deixa eu ver aqui... Bom, enfim... Do dia 2 ao dia 5, para quem é sócio do BRB Arena, tá? E do dia 5 ao dia 7, para quem é sócio do Vasco da Gama, os ingressos estão custando a partir de R$100 o valor da inteira. Os portões vão ser abertos no dia 22, tá? 1h da tarde. Essa partida acontece às 4 da tarde em Brasília, no estádio Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso... Agora, meus amigos, a título de informação, né, para vocês uma atualização desse momento, por isso, até mesmo, esse foi um dos motivos que eu me atrasei nesse Expresso News dessa quarta-feira, que é o seguinte, o nosso atacante Adson, né, ele que tinha uma fissura na canela, né, para ser mais assim, no linguajar popular, né, tava com uma trinca no osso da canela, ele vinha sentindo dores há muito tempo, jogando ali no sacrifício, vamos dizer assim, e foi definido pelo próprio atleta, juntamente ao departamento médico do clube, que ele deveria passar por cirurgia. E a cirurgia a qual já aconteceu e foi muito bem sucedida, graças a Deus. Você acompanha na sua tela essa postagem que o próprio atacante Adson fez na sua rede social, deu tudo certo, graças a Deus. Palavras do jogador, né, agradecendo aí pela uma boa cirurgia, né. É só uma pena que ele não joga mais nessa temporada de 2024 com a camisa do Vasco, nem com uma nem outra camisa, é claro. Ele é jogador do Vasco. Eu quero dizer o seguinte, ele vai ficar fora até 10 semanas dos gramados, tá? Então, com isso, tranquilamente, aí quase 3 meses, né? Tom Adson que volta apenas para a temporada 2025, agora vai passar por um longo período de recuperação, de fisioterapia, né? De readaptação, ritmo de jogo, cuidar da sua saúde também, para depois então retornar aos gramados para voltar a vestir a camisa do nosso clube. Então fica esse registro para vocês aí nesse plantão durante o nosso Expresso News. Agora eu vou falar com vocês aqui rapidinho sobre as meninas da colina, tá, gente? É o seguinte, já foi divulgado o calendário das primeiras rodadas do Campeonato Carioca da temporada 2024 do futebol feminino, tá? Nosso futebol feminino que ascendeu, subiu para a segunda divisão do futebol feminino na próxima temporada, né? Com o comando da nossa artilheira Maria Vitória, nossa querida Mavi, ela que renovou junto com outras atletas, renovaram com o nosso gigante para a próxima temporada. Temporada a qual terá início daqui uns dias, tá, gente?
sabe por quê? Porque a primeira rodada do Campeonato Carioca Feminino começa no dia 5 de outubro, conhecido também, né, como mês que vem, né? Isso mesmo, mês que vem começa aí o campeonato Carioca Feminino, Vasco e Pérolas Negras no dia 5 de outubro. A segunda rodada é Vasco e Resende no dia 12 de outubro e a terceira rodada é Vasco e Flamengo no dia 16 de outubro. São os 3 primeiros jogos das Meninas da Colina no Campeonato Carioca 2024. Agora eu quero falar com vocês aqui dos preparativos para Atlético Paranaense e Vasco. Sabe como a gente aqui só fala de Vasco? Então vamos reformular. Para Vasco e Atlético Paranaense será o jogo de volta na próxima quarta-feira, no dia 11 de setembro. Partida que será às 9h30 da noite, lá na Liga Arena, o estádio do Atlético Paranaense em Coritiba, né? O Atlético Paranaense que já se reapresentou nessa quarta-feira lá em Coritiba para iniciar os preparativos para esse jogo. O nosso gigante teve folga nessa quarta e os nossos atletas se reapresentam amanhã, conhecido também como quinta-feira, no nosso CT Moacir Barbosa, para dar início aos preparativos para esse confronto válido pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Para o outro lado, do lado do nosso adversário, o zagueiro Marcos Vitor, o goleiro Léo Link e o atacante Pablo voltaram a treinar normalmente com o elenco e devem ser relacionados ou até mesmo voltar à equipe titular nessa próxima quarta-feira. Já pelo lado do nosso Vasco, João Vitor, o nosso zagueiro titular, está suspenso após ser expulso na última partida. Com isso, quem está cotado para jogar nessa vaga seria o zagueiro Léo, conhecido como Léo Pelé, o Robert Rojas ou o Lincoln, cria da nossa base, tá? E o Felipe Coutinho deve também voltar aos relacionados, ele que já vem trabalhando com bola, já fez a transição, foi poupado no último jogo contra o Vitória da Bahia e está cotado para pelo menos começar no banco de reservas contra o Atlético Paranaense, mas existe sim uma possibilidade de ele começar entre os titulares. Isso vai depender, é claro, do próprio atleta, do próprio Coutinho, como ele vai se portar nos próximos dias de treinamento no nosso CT, para saber se o nosso professor Rafael Paiva entende se ele pode começar na equipe titular ou não, tá, gente? Então isso aí é o parâmetro desse momento, desse confronto da próxima quarta-feira. Agora, antes de encerrarmos o nosso conteúdo, o nosso vídeo dessa quarta-feira, eu quero falar com vocês aqui sobre fair play financeiro, tá? Isso mesmo, gente, olha só, tem uma polêmica, né, que está envolvendo aí o diretor a diretoria aí, né, o presidente do Urubu, do Botafogo e coisa e tal, tá repercutindo muito aí, algumas conversas de WhatsApp em grupos, na rede social, a polêmica de fair play financeiro, parece que juntos só esses dois clubes gastaram mais de 400 milhões de reais, mais de 75 milhões de dólares, muito dinheiro envolvido. Então, envolvendo toda essa situação, foi marcada uma reunião hoje aqui nessa tarde de quarta-feira no Rio de Janeiro, na sede da CBF, tá, gente? Isso mesmo, na sede da CBF se encontraram aí dirigentes ou representantes, né, de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Palmeiras e Flamengo, tá? Isso mesmo, os representantes dessas equipes se fizeram presentes na sede da CBF nessa tarde aqui no Rio de Janeiro para debater esse assunto ainda embrionário, ainda muito inicial aqui no futebol brasileiro, que se trata do fair play financeiro, né, gente? Fair play financeiro é o quê? Jogo limpo, ou seja, existem regras, existem algumas limitações, né, de gastos, de investimento no futebol. Tem isso na Europa, tem isso até mesmo aqui no Brasil, né? A gente pode tomar transfer ban se não pagar isso, se não pagar aquilo. Só que os clubes agora, com esse novo mundo de SAF, muito dinheiro chegando no futebol brasileiro, recorde de contratações todo ano, recorde de bilheteria, aumentando, os clubes aumentando seus estádios, aumentando sua capacidade, aumentando receita, né? Arrecadação com patrocínio, com investimento pesado aí nos times de futebol, com folhas salariais estratosféricas, né? Algo inimaginável para o futebol brasileiro. Se perguntássemos isso para qualquer pessoa há 10 anos atrás, então tudo isso está levantando uma polêmica, uma questão muito grande na parte financeira dos clubes. É justo? Não é? Tá igual? Não tá igual? Como é que vai ser essa situação? Vai ter regrinha? Não vai ter regrinha? Né? Pô, então quer dizer que o grande vai continuar sempre grande e o pequeno sempre pequeno, nunca vai ter chance de competir em alto nível, né, no mercado para contratar jogadores? Toda aquela situação. Então os representantes dos seguintes clubes, só para reiterar, se reuniram na tarde dessa quarta-feira na sede da CBF, que foram os representantes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco da Gama, Palmeiras e Flamengo. Observem que o Botafogo não está na lista, tá? Não está na lista. Essa reportagem foi divulgada pelo GE. Globo, tá? A não ser que ocorreu algum erro de digitação. Você pode entrar aí, lá no site do GE. Globo, eles digitaram 2 vezes
o Fortaleza. Eu acredito que deve ter acontecido algum erro de digitação, que o Botafogo não aparece nessa lista. E se não apareceu nessa lista, é porque já deu ruim lá entre Botafogo e Mulambo. E eu não tô nem aí, né? Que a gente torce pro Vasco, eu não quero nem saber do outro lado. Fato é que tá existindo sim essa polêmica, já estão levantando essa pauta na CBF, alguns clubes aqui do futebol brasileiro, clubes aos quais vem investindo pesado nas últimas temporadas, inclusive o nosso Vasco batendo recorde de investimento nos últimos anos também, para debater esse assunto envolvendo o fair play financeiro. Então, meus amigos, olha só, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro momento no nosso Expresso News. Mais tarde, por quê? Porque a notícia, a informação demorou, então a gente demora um pouquinho mesmo. Tá? Agora, mais tarde aí, ou no fim dessa noite, ou no início da manhã, nesse Madruga Vasco, no meu próximo vídeo, no Madruga Vasco, eu vou voltar aqui para atualizar vocês e trazer aí muitas notícias, desses saírem notícias do nosso Vasco. A gente vai trazer tudo para vocês, atualizar, dar opinião, aquele tete a tete, aquele papo reto que vocês já sabem que sempre rola aqui no nosso canal. Então eu fico por aqui, um abraço, um casaca para cada um de vocês, que Papai do Céu possa nos abençoar e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco.